Sabe como uma nação ganha seu nome? A gente tende a pensar em heróis, em batalhas, talvez num decreto real. Mas e se a história for um pouco diferente? E se o nome de um país inteiro nascer de um contrato comercial? De uma árvore? Pois é, essa é a história do primeiro negócio do Brasil. Um empreendimento que, na busca pelo lucro, acabou, quase sem querer, batizando e definindo o destino de uma nação. Vamos voltar no tempo, lá para o comecinho do século XVI. Imagina só o cenário. Lisboa está fervilhando. O sucesso de Vasco da Gama trouxe o cheiro das especiarias da Índia para dentro da cidade. Todo o foco, todo o dinheiro, toda a atenção de Portugal estava virada para o Oriente. E enquanto isso, do outro lado do Atlântico, uma terra recém-descoberta era vista mais como digamos, um abacaxi para descascar do que uma grande promessa. Então, para a gente desvendar como essa terra virou o Brasil, nossa jornada vai ser a seguinte. Primeiro, vamos entender o dilema na coroa com a tal Terra de Veracruz. Depois, a solução genial proposta por um mercador. Aí, a gente descobre a riqueza que estava escondida numa árvore. Na sequência, as viagens cheias de controvérsias que aconteceram e, por fim, o legado incrível que esse negócio deixou para a história. Tudo começa então com um problema puramente estratégico. Portugal tinha acabado de encontrar uma nova terra, mas, como eu disse, o foco total era o comércio de especiarias com as Índias. O Oriente era a galinha dos ovos de ouro, a prioridade número 1, sem discussão. A terra de Veracruz, como foi batizada no início, era bonita, exótica, com certeza. Mas, aos olhos da coroa portuguesa, faltava o principal: valor comercial. Não tinha ouro brilhando nos rios, não tinha pimenta, não tinha cravo. Era um território imenso que, na prática, significava mais custo para defender do que uma fonte de receita. E aí vem a pergunta que não queria calar na cabeça do rei Dom Manuel: como é que a gente garante a posse desse território gigante e, se possível, ainda tira algum lucro dele, sem precisar desviar recursos preciosos, navios, homens, dinheiro, da Rota das Índias? A resposta, olha que interessante, não viria do Estado, mas sim da iniciativa privada. E a solução para esse dilema do rei não veio de um nobre nem de um general, veio de um comerciante. E é aqui que entra em cena uma figura fascinante, um tanto quanto misteriosa até: Fernão de Noronha. Mas afinal, quem era esse homem? As fontes da época descrevem ele como um súdito opulento, ou seja, um cara rico e influente. Ele era um cristão novo, a família dele era de origem judaica e havia se convertido, e fazia parte desta classe de mercadores que estava ganhando cada vez mais poder. A origem exata dele é meio debatida, mas o que realmente importa é a visão de negócio que ele tinha. Ele viu uma oportunidade onde a coroa só via um problema. A grande sacada do Noronha foi propor um arrendamento. Basicamente, a primeira parceria público-privada da história do Brasil. O que ele fez? Ele propôs que o rei terceirizasse a exploração da terra para ele. Isso diz muito sobre como o Estado português funcionava na época. O foco era o Império na Ásia, não tinha dinheiro para investir em duas frentes. Então, em vez de gastar, a coroa passava a lucrar. E todo o risco da operação ficava com o investidor. Genial. O contrato foi firmado ali por volta de 1502 e era bem claro e muito ambicioso. Noronha se comprometeu com 3 coisas. Primeiro, enviar 6 navios por ano, tudo por sua conta e risco. Segundo, explorar 300 léguas da costa para mapear o que tinha por lá. E terceiro, e talvez o mais importante, construir uma feitoria fortificada para defender a posse portuguesa. Em troca de tudo isso, ele teria um monopólio sobre qualquer riqueza que encontrasse. Certo, mas que riqueza era essa que ele esperava encontrar? O que justificava um investimento tão alto? A resposta não era ouro nem prata, era madeira. Especificamente, o pau-brasil. Uma árvore que tinha uma seiva que produzia um corante vermelho, muito, mas muito valioso na indústria de tecidos da Europa naquela época. E o negócio foi tão lucrativo que o contrato inicial de 3 anos foi prorrogado. Para garantir o monopólio por mais 10 anos, Noronha e seus sócios toparam pagar para a coroa a impressionante quantia de 4.000 ducados por ano, um valor altíssimo, o que já dá uma pista do quão rentável a operação é. E a matemática por trás desse negócio é de cair o queixo. Os registros da época mostram que o custo para conseguir o pau-brasil lá na colônia era muito baixo. Mas quando essa madeira chegava em Lisboa, o preço de venda multiplicava por 10, às vezes até mais. A margem de lucro era simplesmente espetacular. Chegava a superar os ganhos do famoso comércio com a Ásia. Muito bem. Com o contrato assinado e a perspectiva de um lucro gigantesco, a máquina da exploração começou a girar. Os navios foram enviados, a costa brasileira começou a ser percorrida de forma sistemática e, claro,
Com tudo isso, começaram a surgir controvérsias que a gente debate até hoje. As expedições, com comandantes como Gonçalo Coelho, partiram de Lisboa para cumprir o que estava no contrato. E a bordo, uma figura que ficaria muito famosa, o florentino Américo Vespúcio. Os relatos dele sobre o Novo Mundo não só se tornariam best-sellers, como também seriam alvo de um intenso debate histórico. E é aqui que a gente precisa ter muito cuidado com as fontes históricas. O autor que serve de base para essa nossa análise, o historiador Pedro Kallmann, adota uma postura bem crítica. Ele argumenta que a famosa carta de Vespúcio sobre uma suposta quarta viagem é, muito provavelmente, uma falsificação. Nas palavras dele, engendrada por livreiros ladinos, ou seja, inventada por editores espertinhos da época só para vender mais. É um ótimo lembrete de que estudar história exige um olhar bem crítico sobre os documentos. Bom, e agora a gente chega no impacto final disso tudo. A iniciativa do Fernão de Noronha foi muito, mas muito além de um simples negócio lucrativo. As consequências foram profundas, permanentes e acabaram moldando a própria identidade do território que viria a ser o Brasil. Vamos acompanhar essa linha do tempo para entender. Em 1502, o contrato deu início a uma ocupação econômica de verdade. As expedições não só tiravam madeira, elas estabeleciam feitorias, fincando a bandeira de Portugal no litoral. Em poucos anos, a madeira era tão sinônimo daquela terra que o nome popular Brasil começou a engolir o nome oficial Vera Cruz. A terra do pau-brasil virou simplesmente o Brasil. Então, no fim das contas, esse contrato de arrendamento teve 4 consequências gigantescas. Primeiro, criou a primeira atividade econômica de exportação do país. Segundo, garantiu que o território ficasse com Portugal, espantando nações concorrentes. Terceiro, deu ao país o nome que ele tem até hoje. E quarto, como um bônus para o empresário, o nome dele ficou imortalizado na ilha, que a gente conhece como Fernando de Noronha. E é com essa reflexão que a gente encerra. A história do Brasil não começa com uma grande batalha, nem com um ato heróico. Começa com um contrato, com visão de negócio e com a busca por um corante vermelho. É uma demonstração fascinante de como as forças do comércio podem, às vezes, desenhar o mapa e escrever o nome de nações inteiras.